Fala pessoal, como vocês estão? Me chamo Matheus Nunes, sou psicólogo e logoterapeuta, e no vídeo de hoje estaremos dando sequência, aos vídeos que já foram postados sobre fatos, curiosidades importantes da vida de Viktor Frankl. E para iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de anunciar que iremos falar sobre 5 curiosidades que aconteceram justamente no período pós-campo de concentração. Então, foram fatos que aconteceram depois da vivência dos campos em diante, até o fim da vida do Frankl. E são fatos curiosidades que nem todo mundo conhece a respeito. Então, não perde essa oportunidade e vem conferir o vídeo de hoje, mas não se esquece antes de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, e agora vamos para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, para começar, a primeira curiosidade que eu separei para trazer para vocês hoje diz respeito a um dado que às vezes gera uma certa confusão, porque em alguns locais dizem que foi um determinado número, em outros um outro número, e eu estou me referindo àquilo, estou me referindo à quantidade de obras, de livros que Viktor Frankl escreveu em vida. E alguns, como eu disse, alguns locais, algumas referências apontam para números que entram em confusão, em discordância com outras. Mas eu pude fazer uma pesquisa, onde eu coletei de vários locais diferentes e vi que, na verdade, ao longo de sua vida, Viktor Frankl pôde escrever 39 obras, sendo traduzidas essas obras em 50 idiomas, pelo menos, ok? Então, quando surgir novamente esse questionamento, quantas obras foram produzidas, eu deixo aqui essa primeira curiosidade que Viktor Frankl escreveu ao longo de sua vida, 39 obras, muitos livros, muitas contribuições e obras, magníficas, extremamente ricas. Quando a gente se depara para ler, as obras de Viktor Frankl, a gente vê como ele escreveu bem e como as suas contribuições são valiosas. Segundo a curiosidade que eu separei para a gente estar conversando hoje, diz respeito um fato que aconteceu em 1979, onde Viktor Frankl ele foi indicado e chegou a concorrer ao Prêmio Nobel, isso mesmo. Então, ele foi uma daquelas seletas pessoas, que naquele ano foram indicadas, reconhecidas, com a possibilidade, de ganhar esse prêmio pelas suas atitudes, que iam colaborar, construir essa paz, sendo esse o Prêmio Nobel da Paz. E a curiosidade não termina por aí, porque justamente ele não ganhou o prêmio, ele foi uma das pessoas indicadas, mas quem ganhou no lugar dele foi Madre Teresa de Calcutá, também uma personalidade incrível. E a Madre Teresa de Calcutá chegou a escrever para o comitê organizador, renunciando ao prêmio em favor de Frankl. Então é muito legal nesse gesto de humildade de Madre Teresa ver o reconhecimento também que ela tinha em relação a Frankl. E dá para entender por que Viktor Frankl estaria entre um dos indicados, ele que viveu todas aquelas atrocidades dos campos de concentração, teve sua família assassinada dentro daquele contexto, e teve atos de coragem de se posicionar contra injustiças, contra o sentimento de culpa coletiva, sofrendo ameaças, e sempre procurando resguardar de forma muito corajosa, defendendo aquilo que também eram princípios da logoterapia, dentro dessa visão de homem da logoterapia, que afirma que o homem é esse ser livre e responsável e dotado de uma dignidade. Então, Viktor Frankl tem uma também ampla contribuição social, e um reconhecimento ao ponto de ser indicado ao Prêmio Nobel. O terceira curiosidade que eu separei diz respeito a um fato bem curioso, na verdade, que é o de que Viktor Frankl, já idoso, aos 76 anos de idade, chegou a obter uma licença para pilotar aviões. E ele chegou a pilotar aviões com esta idade, Então, ele chegou a pilotar aviões do tipo teco-teco e, já na idade idosa, tendo aí sobrevoado, quem conhece um pouco da história de Viktor Frankl, sabe como
para ele, né, essa questão das alturas, né, era algo caro, né, tanto que também se refere à logoterapia como a psicoterapia das alturas. Ele também, nos seus hobbies, a gente encontra atividades como o alpinismo, né, o seu principal hobby, que também tinha muito a ver com essa vivência, né, das alturas, a contemplação da natureza, enfim. E eu deixo aí essa terceira curiosidade, que é justamente esse ponto, né, de que Viktor Frankl também chegou a pilotar aviões. Partindo aqui para os últimos pontos que eu separei, e indo para o quarto ponto, que já está num momento de vida de Viktor Frankl mais avançado, já próximo do seu fim, né, próximo da sua morte, onde ele, bastante idoso já, ele chega a ficar completamente cego, né, sem ter mais a sua visão, e esse fato ele é relatado por ninguém mais, ninguém menos do que a principal discípula dele, né, Elizabeth Lucas, em uma entrevista que ela deu, onde ela relata, né, aquele momento em que ela vai se encontrar com ele naquele estado, e ela fica meio sem saber como reagir, o que falar diante daquilo, mas Viktor Frankl, né, ele percebe isso e fala, e encara, né, mostra diante da sua postura, diante daquela situação delicada, como ele lida de uma forma aceitando aquele destino e com gratidão pelos anos que ele pôde ver tantas coisas belas, né? Os seus filhos, paisagens, ver o mundo de cima, né? Como ele coloca, com o pilotar os aviões, o vivenciar o alpinismo, enfim, ele vai relatando, né? Para Lucas esse sentimento de gratidão, apesar da vivência da sua cegueira, né? Mostrando também muito dessa postura logovivente de Viktor Frankl, né? De como lidar com os destinos, com a tragicidade da vida. E isso também se relaciona ao último ponto que eu separei hoje para trazer para vocês, que é a quinta curiosidade, que é justamente sobre o momento da morte de Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi uma personalidade do século XX, ele viveu praticamente o século inteiro, né? E ele chegou a falecer em 2 de setembro de 1997, aos 92 anos. Viktor Frankl já apresentava, né, uma série de problemas de saúde, principalmente relacionados à questão do coração, às questões cardíacas, né? E diante de um problema cardíaco que ele teve que se operar numa cirurgia bem delicada, já com 92 anos, e estava diante da sua família, aflita, preocupada e reunida, né, ali naquele momento, e diante daquela cena, né, vendo seus familiares, ele se dirige a eles e fala aquilo que viria a ser, segundo seu neto, suas últimas palavras em vida, que foram: onde está o trágico? Onde está o trágico? Viktor Frankl traz esse questionamento. Após isso, né, ele entra para a cirurgia, chega a fazer a cirurgia, mas não torna a acordar, vindo a falecer, né, com 92 anos. E essa frase emblemática, né, que Frankl traz e dirige à sua família, mostra como ele viveu até o fim de sua vida aquilo que ele tanto escreveu, ele tanto falou na construção e na propagação da logoterapia, da logoteoria. E ele encara, né, esse destino, esse sofrimento, essa situação, sem desespero, mas encontrando até na morte um sentido para a vida. E olhando, acredito também, né, assim, é uma visão minha, de que Viktor Frankl, por ter essa vida tão plena de sentido, a gente olha muito facilmente para a história dele e vê como foi uma vida coerente, uma vida autêntica, uma vida plena de sentido, né, de realizações existenciais, e olhar para essa vida diante da morte reconhecer um consolo também, né, um consolo do que se construiu, do legado que se deixa e que se eterniza, né, dentro também dessa visão de passado, né, da eternidade do passado, que a logoterapia traz também, né. Então, Viktor Frankl eternizou, né, ele não morreu, ele não se encerrou o seu legado e o que ele vivenciou e o que ele construiu, o que ele realizou com a sua morte, pelo contrário, ela se eternizou e se confirmou, né,
porque a partir do momento da morte, nós nos tornamos o nosso passado e aquilo que realizamos. E Viktor Frankl realizou muito em vida. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço que vocês comentem aí, né, quais dessas 5 curiosidades vocês mais gostaram, e se vocês sabiam, né, de todas elas, ou de algumas delas, e quais. E também deixo aí o convite para que vocês possam acompanhar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, os vídeos que virão também no YouTube, e deixar o seu apoio, certo? Até a próxima, um forte abraço. Até mais.